Em instantes, Canal Monte Show. Canal Monte Show. Fala galera, beleza com vocês? Eu já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino de notificação que a gente vai falar do Esporte Clube do Recife. Ex-dirigente do esporte detona os diretores e o vice-presidente de futebol, o Rafael Campos e o Guilherme Falcão. O Fred Domingos vaza áudio dele aí em grupos de WhatsApp e estamos aqui para fazer vídeo. Fala muita coisa, fala muita situação e tudo isso aqui no canal Monte Show. Mas antes de qualquer coisa, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação que a gente vai falar aqui agora, certo? Sem delongas, sem muita demora, veja o áudio vazado no WhatsApp do Fred Domingos. Veja só, tá aí. Mas eu vou dar aqui a minha opinião, já que vocês solicitaram. Eu acredito muito na renovação dos quadros diretivos do clube. Até porque, nós vamos, ao longo do tempo, envelhecendo, né? Tá certo? Só que você, para fazer essa renovação, você tem que ter por trás pessoas experientes para orientar os novos dirigentes, né? Mostrar como é que se dirige um clube da grandeza do esporte, como é que se deve se comportar numa vestiária, porque a vestiária diz tudo. A vestiária é o ambiente onde você detecta todos os problemas e encontra todas as soluções para os casos que acontecem cotidianamente, não é? E eu faço uma analogia muito simples. Você, para chegar a ser um médico, um advogado, um engenheiro, um economista, você tem que ir para uma sala de aula, não é? Estudar e aprender. E você aprende com quem? Aprende com os seus professores, que teoricamente são pessoas mais velhas, que já aprenderam o ofício e transmite esse conhecimento para os alunos, para os mais novos. No futebol não é diferente, não. Eu, quando fui para o esporte como diretor, porque eu fui ex-atleta de basquete durante 14 anos, quando eu fui convidado para ir para o esporte como diretor de futebol, eu fui para o futebol amador. E lá eu tive um grande mestre, que foi Dr. Eurico Amaral. Quando eu fui profissional, eu tive outros grandes mestres, como Romildo Moreira, Severino Otávio, Vanderson, não é? Vários outros dirigentes, Zé Antônio Alves de Melo, Costinha. Essas pessoas me passaram conhecimentos e eu fui absorvendo, fui me dedicando, fui estudando e me tornei um dirigente do Departamento de Futebol Profissional. Depois assumi a vice-presidência de futebol por várias ocasiões, né? Tive a felicidade de montar diretorias competentes, né? E nesses quadros, eu puxei e ajudei a formar um Pedro Lacerda, um Zeca Lacerda, um Antônio Júnior, não é? Tive também um mestre que conhece tudo de futebol e principalmente de vestiário, que chama-se Ricardo Brito, tá certo? E fui absorvendo esses conhecimentos. E daí me tornei um dirigente, sem falsa modéstia, campeoníssimo. Dos 45 títulos de campeão pernambucano que o Sport tem, eu ajudei a ganhar 14. Ou seja, 1/3 dos títulos, né? No meu currículo também como dirigente, eu tenho campeonato brasileiro da segunda divisão, tive campeão brasileiro da primeira, tive campeão da Copa do Brasil. Então tudo isso me fez absorver esses conhecimentos. Então eu não posso concordar com um clube como é grande o nosso esporte, você pegar dois meninos, né,
que era o Rafael Campos, que hoje é o atual vice-presidente executivo do clube, e o Guilherme Falcão, que não tem vivência no futebol, não tinham, não tem, né? Não tinham e não tem vivência no futebol, e botar ele em cargo de comando e cargo diretivo no futebol. E aí, meu amigo, nesse mundo do futebol, nos bastidores, existe uma figura chamada empresário de atleta. Se você não tiver o expertise, não tiver o network e o conhecimento do mercado, você vai contratar bucha de canhão. Entendeu? Como o Sport contratou, gastando uma fortuna. Eu tive a oportunidade de uma vez dizer ao presidente atual de que se eu tivesse, ao longo desses meus quase 40 anos dirigindo o futebol do Sport, um presidente que me desse um orçamento de 60 milhões para eu formar uma equipe, eu estava disputando hoje vaga na Libertadores da América, sem falsa modéstia. Então eu acho que o grande erro da atual gestão no departamento de futebol é exatamente isso. Terem colocado garotos novos que não conhecem futebol, não sabem o que é uma vestiária, e abdicaram, não quiseram a ajuda daqueles mais velhos, os famosos cabeças brancas, ou os dinossauros, ou os ultrapassados, como eles dizem que nós somos ultrapassados, não é? E o resultado está aí. O resultado está aí. E na minha humilde opinião, eu acho, quero estar errado, mas eu acho que o Sport já está rebaixado. Eu acho que o Sport não tem a menor condição de ganhar 15 jogos desses 29 que faltam para tentar escapar de um rebaixamento. Infelizmente, esse pessoal que está lá ganharão o título de tricampeão em rebaixamento, né? Porque Yuri foi da gestão de Gustavo e derrubou o Sport. Depois ele derrubou o Sport novamente quando nós entregamos a ele o cargo de presidente. Eu deixei o Sport em 8º colocado, tá? A 1 ponto do 5º colocado na primeira divisão. E eles assumiram e rebaixaram o Sport através de Augusto Carreiras, que também tinha rebaixado o Sport na gestão de Gustavo do B. Então, eu não quero crer que o Sport escape. Gastaram 60 milhões, estão desesperados, vão gastar o que tem e o que não tem nessa abertura de janela agora, não é? Você veja que é um erro primário. O Sport tinha um cabeça de área chamado Zé Wellington. E não renovaram o contrato dele porque ele pediu um aumento de 30 mil reais no salário. Resultado, ele foi embora para Fortaleza. E agora estão atrás dele. E não vão conseguir, sabe por quê? Porque quem está querendo ele é o Fluminense. E ele vai saber que para ele é melhor ir para o Fluminense do que vir para o Sport, na situação que o Sport está. Então são erros primários, erros grotescos, de pessoas que eu não diria que têm má fé, mas diria assim que são inocentes. E futebol, amigos velhos, não é para inocente. Futebol profissional, se você não tiver conhecimento, preparo, network, ter contatos no futebol brasileiro como um todo, os empresários deitam e rolam. Está aí o resultado. O mesmo empresário hoje tem 5 atletas do Sport. E vou dizer uma coisa, nenhum dos 5 comigo não teria contratado. Nenhum desses 5 do mesmo empresário não teria contratado. Porque não são jogadores com capacidade técnica para vestir a camisa do Sport. E aí, meu amigo, o fracasso é uma notícia já anunciada. Por isso que eu não acredito que o Sport escape, infelizmente. E aí o prejuízo é maior. Por quê? Porque além de você gastar o volume de dinheiro que você gastou, não é, nessa gestão, você
vai deixar de ter uma receita para o ano de televisão de 100 a 120 milhões para ter uma receita de 10, 12 milhões. Então, é uma coisa muito delicada, não é? E aquele que for assumir o clube depois, se prepare para descascar o abacaxi. Infelizmente vai ser assim. Essa é a minha humilde opinião. Espero, desculpe o longo áudio aqui que eu estou gravando, mas eu continuo com o mesmo pensamento. Pelo esporte, tudo sempre. Um abraço, bom domingo a todos. E aí, gente, o que é que vocês acham desse áudio? Fred Domingos tem razão? Mas aí, lembrando pra você que Fred Domingos apoiou o Yuri Romão. E por que ele não falou antes do fato acontecer? De não botar os meninos? Agora a Inês é morta. Eu concordo com o Fred e ele disse também isso aí, né? Que o time já está rebaixado. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esse áudio aí. E fala também dos 5 jogadores, né? Lembrando que não há nada demais ter 5 jogadores do mesmo empresário, né? Não tem nada demais. Mas só botaram o bufa de canhão, meu velho. Só botaram o bucha de canhão aqui. Deus Alexandre, Duqueiroz, Carlos Alberto, Lucas Cunha e o Arthur, ex-Bragantino. E aí, torcedor? Comenta aqui embaixo tua opinião, que até o papel caiu com a fila. Beleza? Um abraço, até a próxima. Se Deus quiser, tem mais vídeo hoje. Tchau, tchau.